Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Obrigado, Maico. Meus amados, essa semana nós fomos ao retiro de casais para pastores lá em Caldas Novas. O pastor Aloysio e a equipe, na verdade, e a equipe fizeram um retiro para os pastores do Brasil, e nós fomos abençoados a participar, e trouxemos aqui o livro que ele escreveu sobre casamento. Ele é a pastora Márcia, Um Casamento na Graça. Está disponível para os irmãos lá na livraria. Eu gostaria de recomendar. Algumas palavras aqui foram pregadas, palavras incríveis. E nós vamos fazer um retiro também semelhante, igual na verdade, aqui, tá? Vai ser aqui na Videira Sul. Como aqui é um ambiente para 150 pessoas, nós temos apenas 75 vagas. E você, qualquer irmão, casado naturalmente, pode participar. Então, se planeje. Qual que é o dia mesmo, Luciano? 22 e 23 de junho. 22 e 23. Deve dar numa sexta e sábado, né? Então, vamos ter uma palavra sexta-noite de introdução. E depois vamos passar o sábado juntos aqui. Tá? Vamos fazer Bem, não vou te contar a surpresa que nós vamos fazer, mas tem várias atividades e várias surpresas, mas principalmente a palavra para edificar o seu casamento. Pastor, eu posso convidar um casal não crente? Pode. Inclusive seria uma bênção, porque o nosso objetivo, você sabe, tem gente lá fora, se já é difícil ter um casamento na graça, imagina um casamento de um ímpio. Ele com certeza está precisando de ministração. Você pode convidá-lo, tudo bem? Só não pode convidar gente que é solteiro, né? Ah, pastor, é namorado. Não, não pode. É noivo. Não, também não pode. É só casado. Amaziado pode. Já vive amaziado há 5, 10, 15 anos, aí pode. Já tem família, né? Já constituiu família. Porque nós vamos ministrar palavras também da vida sexual. Então, não é apropriado que tenha jovens solteiros aqui. Amém? Glória a Deus. Pegue aí a sua Bíblia, no texto de 2 Coríntios, nós vamos projetar aqui também, Elaine. 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 17. Novamente eu gostaria de falar com você. Gostaria de lembrar aos irmãos que hoje, Dia Mundial de Missões, todas as nossas ofertas, elas são destinadas à vinha internacional. Então, os pastores hoje, tá bom? Nos nossos cultos aqui na cidade, você pode, ao ministrar a oferta, já depositá-la direto na conta da vinha internacional. E mandar o seu comprovante para a tesouraria da cidade, para nós prestarmos contas para a vinha internacional de uma única entrada na vinha de Minas Gerais. Amém, pastores? Aleluia. Lembrando também, talvez você pode falar, pastor, mas cadê os irmãos e tal, dos nossos pastores, a equipe? Glória a Deus, nós estamos fazendo um encontro para 50 pessoas hoje, para a glória de Jesus. Ela está distribuída entre pastor Sérgio Carlos e pastor Antônio Sérgio, né? Em 2 locais diferentes por causa de sítio, facilidade de deslocamento. Mas já tem sido uma bênção lá. Eu tenho certeza que os irmãos vão experimentar do poder de Deus. E nós temos também hoje casamento aqui na Videira Sul, aleluia. Muitos irmãos estão, e principalmente irmãs, se preparando. E temos jogo do Brasil também, aleluia. 11 horas, eu falei esse jogo, né, aleluia, na hora da reunião. Ai, começou, pastor, nem estava lembrando. Então esquece agora, em nome de Jesus. Vamos ouvir o evangelho. Depois você... Glória a Deus que você veio, amém? Né? Eu conversei agora com o pastor. Na verdade, o Marcos Amorim está lá na videira da Vila Mariana, né? E ele falou que o pastor Wilson chegou lá e mandou já tirar 6 fileiras. Eu falei, nós estamos no mesmo espírito, aleluia. 6. Por quê? Porque é assim mesmo, irmão. Os vencedores são os que perseveram. Diga amém. Eu tenho boas notícias para você. Quantos querem ouvir boas notícias? A vontade de Deus, meus irmãos, é essa. É que se alguém está em Cristo, diga, eu estou em Cristo. As coisas velhas já passaram. As coisas velhas já passaram.
Aí você está começando a entender a mensagem. Olha que eu estou só no começo. Se alguém está em Cristo, não esteve e nem estará. A Bíblia é preciosa, né? Ela é exata. Se alguém está em Cristo. Aí eu já estive, eu estarei. Não, a mensagem do Evangelho é para hoje. Me lembro que quando eu estudava no 2º grau, preguei para um professor de história. E eu amo história, gosto muito de estudar história. E eu era literalmente o melhor aluno da sala de aula nessa matéria, história. Então ele era obrigado a me engolir. Eu era crente, assim, fervoroso. Eu pregava o Evangelho para ele, escrevia nas minhas provas. E aí ele falava, não estou interessado em vida pós-morte. Quer dizer, ele achava que o Evangelho é só para depois que morresse, né? Mas a Bíblia é tão clara. E o verbo também é tão claro. O Evangelho é para hoje, é para abençoar a sua vida hoje. Então se alguém falar, não estou interessado em, né, vida pós-morte, ele falou, nem eu, porque a minha já está garantida, é a sua. Quantos tem aqui a vida garantida pós-morte? A vida eterna, aleluia. Então, nós somos mensageiros de boas notícias, de boas novas. Pastor, mas isso não é um tipo de autoajuda? Não, porque a autoajuda provém do homem, é a afirmação do homem sobre as circunstâncias, mas nós afirmamos a verdade do céu sobre as circunstâncias, e aí ela tem poder de mudar as circunstâncias, porque é a verdade do Todo-Poderoso na vida diária de cada irmão. Então, sabe qual é a vontade de Deus? Eu sei que tem dias que nós acordamos assim, meio chateados com o que aconteceu talvez na semana, ou no dia anterior, ou com uma notícia que você está esperando, mas essa é a hora de exercer fé. É quando você levanta e tem um sentimento no seu coração de más notícias. Aô, Goiás! Isso é preparado, isso é para lembrar você do arraiá da videira. Obrigado, meu jovem, certinho, você soltou na hora certa. O arraiá da videira vai acontecer em breve. Fala para o irmão que está do seu lado. O arraiá da videira vai acontecer em breve. Aleluia! Tudo preparado, irmão. Obrigado, irmão. Você soltou na hora certa. Eu fui lá no Goiás agora e voltei. Hein, pastor Edson? Você vai trazer aquele galo seu? O pastor Edson, todo ano, ninguém ganha dele nas fantasias. Uma vez ele trouxe um galo. Aquele galo já você comeu já, né? Aquele galo já comeu, né? Então, volta aqui para o Evangelho, aleluia. Boas notícias. Arraiá da videira é boa notícia, irmão. Que festa boa que é essa, gente. Já deu até vontade de comer uma pamonha, aleluia. Será que esse ano vai ter barraca de pamonha? Alguém podia fazer, né? Esse ano é do pastor Mike e da pastora Denise. Eles é que vão organizar. Vai ser lá no prédio da videira da Pampulha. Nós vamos colocar dezenas de barraquinhas lá e vai ser uma alegria, aleluia. Já vou até começar a divulgar. E tem um irmão, quem se lembra do André da Viola? Lembra? Ó, só o violeiro aqui. Você não lembra não desse irmão? Ele é um irmão crente e ele está sendo, nós o convidamos, ele vai olhar se tem agenda, para ele ministrar para nós na viola caipira evangélica, aleluia. A viola dele é convertida, ele é também, aleluia. Então, você que é de Minas Gerais, você gosta, e nós vamos celebrar, porque o povo de Deus é um povo alegre. Quem é alegre, diga amém. Então o Senhor não se agrada quando você acorda, mas acorda com, hoje é o primeiro dia da semana, hoje é a primícia, irmão. E você está dando a primícia ao Senhor. O Senhor vai te honrar, porque Ele não fica devendo nada para ninguém. Ele vai te honrar. Não, com a vontade de Deus, então, é quando nós já despertamos, você em seu coração com a expectativa de boas notícias. Por quê? Porque quem está em Cristo, alguém que está em Cristo, ele é uma nova criatura. E se as coisas velhas já passaram, qual a expectativa que ele deve ter? De boas notícias. Pastor, mas eu não sinto assim nesse momento. Aí é que o Evangelho precisa operar. Porque o Evangelho é a palavra de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pastor, mas eu já fui salvo. Eu sei,
no seu espírito, você já foi salvo. Mas na sua alma, ou seja, na mente, na vontade e nas emoções, você está sendo salvo. É souzo. É a palavra da salvação contínua. Você está sendo salvo de quê? De más notícias. Salvo de maus pensamentos. Salvos de maus sentimentos. Agora, esse exercício de fé é individual. Está me entendendo? Esse exercício de fé é de cada membro do corpo de Cristo. Por isso é necessário congregar. Quando você congrega em uma reunião como essa, a sua fé é fortalecida. Aí a fé sobrepõe o sentimento, aí ela governa sobre o seu coração. E o seu coração, que acordou com aquele presságio de más notícias, começa a mudar, ele começa a receber fé, ele começa a receber palavra de Deus, e aquilo que era expectativa de más notícias, se torna expectativa de boas novas. E o que eu quero falar com você, está aí na sua revista, tem expectativa de boas notícias. A nossa mentalidade, para ter expectativa de boas notícias, ela precisa mudar. Diga, mentalidade de fé. É o que eu e você precisamos todos os dias. Talvez você fique pensando, eu preciso de uma mente que é bem informada. Então eu já vou acordar pela manhã, já vou ligar aqui um telejornal, ou já vou olhar as notícias aqui na internet. Eu pergunto para você, as notícias que chegam pelos telejornais, jornais ou internet, são boas notícias? Você já viu matérias elogiando as cidades, os governantes, etc? É a maioria que chega? Não, não é a maioria. Porque esse povo não sabe falar de boas notícias. Por quê? Eles não vivem boas notícias. Quem não vive boas notícias é incapaz de elogiar alguém, de reconhecer o bom trabalho de alguém, de um líder, de um governante, de uma cidade. Você já percebeu que tudo para esse povo que não tem Cristo não presta? Ninguém presta, nenhum governante presta, nenhuma cidade é boa o suficiente. Por quê? Porque o padrão deles é o padrão de uma mente debaixo de acusação e condenação. Então, como eles mesmos vivem na expectativa de más notícias, a única coisa que você consegue transmitir são más notícias. Agora, vem cá, quantos irmãos estão em Cristo aqui? Você é nova criatura? Por que nós vivemos como velha criatura? Por que sendo cada um dos filhos de Deus novas criaturas, vivemos como se fôssemos velhas criaturas, na expectativa de más notícias? Então vamos supor, hoje dia 10 de junho, amanhã dia 11, você vai trabalhar, e ao trabalhar você recebe uma notícia. A notícia é que estão chamando você lá no departamento pessoal. Aí, com uma mente normal aí de fora, não renovada e não cristã, alguém que recebe essa notícia logo nas primeiras semanas, essa semana foi semana de pagamento, quando você recebe uma notícia dessa, após o pagamento, qual que é o pensamento que vem à sua mente? Boas novas ou más notícias? Más notícias. Alguém chama você para conversar, às vezes até o seu líder de célula, ou o seu discipulador, ou até mesmo o pastor. Olha irmão, quero marcar com você para nós conversarmos. Imediatamente, o que acontece no nosso coração? Já clama, O que eu fiz de errado? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Está vendo isso? Isso é uma mentalidade que precisa mudar. Significa que você não está na expectativa de boas notícias, está na expectativa no trabalho de más notícias, está na expectativa no casamento de más notícias. Sua esposa chama você para conversar. Meu bem, precisamos ter uma conversa. Aí é difícil ter expectativa de boas notícias, irmãos? Não é. Quantos dizem amém?
Sabe por que não é? Porque você já mudou de mentalidade. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Isso é versículo bíblico. Nós, porém, temos a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo, tem uma mente que espera boas novas. Porque Cristo veio trazer boas notícias. Ele tem o poder de transformar circunstâncias ruins em boas notícias. Como assim, pastor? Apresentaram para Jesus um cego de nascença. Má notícia, né? Uma notícia horrível, alguém nascer cego. Apresentaram para Jesus e quiseram pressioná-lo a dar uma má notícia. Perguntaram a ele, quem pecou? Ele ou seus pais? E agora? Como tirar uma boa notícia de uma circunstância dessa? Aí o Senhor trouxe uma boa notícia. Nem ele e nem os seus pais. Mas isso aconteceu para que se manifestasse nele a glória de Deus. E aí ele foi curado. Então, o que acontece? Pastor, por que nós pensamos isso? Porque alguns irmãos acreditam em maldição hereditária. Infelizmente, em algumas rádios evangélicas, você vai ser inclinado a acreditar que hoje, sendo nova criatura, ainda vive debaixo de uma maldição hereditária. Ainda vive debaixo de maldições que o seu pai praticou, o seu avô praticou. E eu fico pensando, se o sangue de Jesus não é poderoso o suficiente para quebrar uma maldição, nós temos que trocar de Deus, irmão. Se o sangue da galinha lá na encruzilhada tem mais poder do que o sangue do Filho de Deus derramado na cruz, nós estamos servindo ao Deus errado. Quantos irmãos concordam comigo? Eu creio que o sangue de Jesus tem poder suficiente e já quebrou toda a maldição dos filhos de Deus. Pastor, mas você não acredita em maldição hereditária? Sim, acredito. Para aqueles que estão fora de Cristo, para aqueles que estão fora da aliança, eles não estão cobertos pela nova aliança. E se não estão cobertos pelo sangue do Cordeiro, eles estão abertos para receber todo tipo de maldição. Porque o que nos guarda é o nosso comportamento, meus irmãos. O que nos guarda é o sangue do Filho de Deus. Se o sangue de bodes, de ovelhas, e de galinhas tem algum poder, e tem mesmo, porque você pode testificar aí na macumba, na umbanda, na quimbanda, tem algum poder? Tem, pastor. Você acredita então na maldição hereditária? Sim, acredito, mas não acredito na maldição hereditária para um filho de Deus nascido de novo. Não acredito. E isso, se você acreditar, destrói a sua fé, destrói a sua expectativa de boas notícias. Porque qualquer coisa que você for desafiado a crer, você vai falar, não, olha, eu não vou abrir um negócio, porque o meu pai quebrou, então eu vou quebrar também. Qualquer coisinha que der errado lá no seu casamento, você fala, isso aí é assim mesmo, porque os meus pais divorciaram, então eu também vou divorciar. Fala comigo, Romanos, projeto por favor, Elaine, capítulo 8 e versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão aonde? Aleluia, aleluia. Para os que estão na igreja? Pastor, mas aquele irmão que não está mais na igreja, congregando, olha tanto que Deus é gracioso. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8 e versículo 1, não falou que ele tem que estar em um lugar físico, ele tem que estar em Cristo. Se ele nasceu de novo, ele está em Cristo. E uma vez que ele se tornou filho de Deus, ninguém pode arrebatar das mãos dele. Pastor, você está dizendo então que um crente desviado ainda permanece filho de Deus? Com todas as letras do evangelho da salvação. Sabe por quê? Porque a salvação de Deus é como a filiação. Eu vou explicar para você, para nunca mais você esquecer, que
que uma vez que você foi salvo, você está salvo eternamente. Ah, pastor, mas e se aquela pessoa se desviar? Olha só, aqui está a minha habilitação, CNH. E aqui tem uma parte da CNH escrito filiação. É o nome aqui dos meus pais. O meu comportamento altera a filiação? Não. Então, vamos supor que eu, como filho aqui dos meus pais, me comporte mal, ou até rejeite o fato de ser filho deles, e venha e fale, não quero mais ser seu filho, não quero mais ser parte disso. Vai mudar o fato do que está escrito aqui? Você já leu que aqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador, o seu nome foi escrito no livro da vida? Então, foi escrito no livro da vida, e de lá nunca mais sairá. Isso é herança, fala comigo, herança. Agora, comportamento é recompensa. Uma coisa é a sua herança, vai mudar aqui o fato da herança? Então, por exemplo, meu pai e a minha mãe, eles têm propriedade lá em Goiás e aqui em Minas Gerais também. Então, o meu comportamento não muda o fato que eu sou herdeiro. E eu vou herdar parte da herança. Agora, e a recompensa? A recompensa pode mudar de acordo com o seu comportamento. Porque os filhos que comportam bem recebem galardão. Fala comigo, galardão. Ou recompensa. E os filhos que comportam mal recebem disciplina. Mas isso não tem nada a ver com a sua salvação. Está compreendendo? Mas essa é uma outra pregação, provavelmente da semana que vem eu quero falar sobre herança e recompensa. Mas por enquanto eu estou em Romanos, capítulo 8 e versículo 1. E eu queria que você atentasse. Olha só que palavra maravilhosa. Portanto, eu vou esconder esse advérbio aqui de tempo. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É assim? Abra na sua Bíblia, por favor. Vê se na sua Bíblia tem um advérbio de tempo maravilhoso. Olha Romanos capítulo 8, versículo 1. Pois, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É assim que diz o versículo? A Bíblia é perfeita, extraordinária, e não precisamos completar nada nela, mas também não podemos tirar nada dela. A Escritura diz, fala comigo, agora. Quando é que existe condenação para o crente? Nunca mais. Porque ele falou assim, olha, no passado eu fui condenado, ou estão condenando você por alguma coisa do passado. Aí você fala, olha, quando é que foi isso? Lá no passado. Aí você fala, agora já nenhuma condenação há sobre a minha vida. Aí eles falam assim, não, mas e com relação ao seu futuro? Aí você fala, também não tem, porque agora é quando? É nesse momento. Mas estão te condenando pelo seu passado. Falei, pois é, já passou, agora eu estou em Cristo. Mas vão condenar você pelo seu futuro. Quando chegar lá no futuro, mudou o tempo da sua condenação? Daqui a 20 anos, como é que vai ser o versículo? Vai ser para aquele momento que você está vivendo. Há 30 anos lá no passado, como é que era o versículo? Aleluia, essa é a salvação de Deus. É para você desfrutar em todo o tempo da sua vida. Se alguém te levantar, ou se alguém levantar-se para condenar você por uma maldição hereditária, você fala, infelizmente, agora já nenhuma condenação há sobre a minha vida. Mas os pais pecaram. Pois é, hoje, nos dias da nova aliança, os pais não têm poder de amaldiçoar os filhos. Capítulo 3 de Gálatas e versículo 13. Porque Cristo nos resgatou, fala comigo, da maldição da lei. Então havia maldição na lei? Sim. Porque a Escritura diz que os pais pecaram, lá em Êxodo capítulo 20 e versículo 5. Eu sou o Senhor, teu Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Então lá em Êxodo 20, que são os 10 mandamentos, ele falava da maldição da lei. Qual era a maldição da lei?
Se o pai pecasse, esse pecado, essa maldição passava de pai para filho até a terceira e quarta geração. Graças a Deus por Jesus Cristo que nós estamos na nova aliança. E você lembra da cláusula da nova aliança? Fala comigo agora. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem aqui está em Cristo Jesus? Então você não está debaixo da maldição hereditária. Por quê? Porque agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Pastor, mas e Jeremias 31, por favor, projete, 31, 29, que diz que naqueles dias já não dirão, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que embotaram. Sabe aquele gosto? Vou te fazer experimentar esse gosto. É quando você pega um caju e você morde uma vez no caju assim, sua boca aperta, né? Que mais, meu assessor agrícola? Banana verde. Eu nunca mordi banana verde não, mas caju já. E dá um aperto na boca. Então, uva verde deve ser a mesma coisa, é o costume lá de Israel. E os pais comeram uvas verdes e o dente dos filhos, quer dizer, aconteceu na outra geração. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Agora olha o versículo 31, é para nós, é para mim e para você. Eis que aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Essa nova aliança tem uma cláusula. Pode passar para o versículo 32. Qual que é a cláusula da nova aliança? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei, fala comigo, uma aliança nova. Que aliança nova é essa? É a aliança do Calvário. Não conforme a aliança que eu fiz com seus pais. A aliança que foi feita com os pais foi a aliança da lei. Foi a aliança dos 613 mandamentos. No dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, lá no Sinai, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de os ter haver despojado. 33, por favor. O que a Escritura diz então? Mas essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Quais dias? Os dias da lei. Diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior. Será que vai escrever alguma coisa no interior? Não, é o Espírito Santo no seu espírito. Qual é a lei do Novo Testamento? É a lei do Espírito da vida. O Espírito Santo te conduz a toda a verdade. Ainda que você não saiba a verdade, mas se você buscar o Senhor, o Espírito Santo vai te conduzir. Eu vou escrever a minha lei no seu interior, e eu escreverei no seu coração, e eles serão eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Fala comigo, na nova aliança, não existe mais, para os crentes, nascidos de novo, maldição hereditária. Porque Hebreus 10, 17 diz, também, de nenhum modo me lembrarei dos teus pecados e das suas iniquidades para sempre. O que acontecia na velha aliança? Na velha aliança acontecia o seguinte, quando alguém pecava, o sacerdote, pela manhã e pela tarde, tinha que entrar no tabernáculo e depois no templo, para sacrificar um animal. Aquele animal, o sangue daquele animal era derramado e cobria-se o pecado. Tirava o pecado ou cobria? Cobria o pecado. É mais ou menos assim, se eu pego aqui essa capa, que simboliza lá o sangue, e eu vou cobrir. Então, o juízo de Deus, que precisa ser manifesto, porque Deus é justo, amém? Ele não fica ignorando o pecado. Não, estou fazendo de conta que eu não estou vendo. Não. Ele precisa tratar o pecado. Porque senão o mundo espiritual se desfaz. O mundo vive debaixo do juízo de Deus. Então quando alguém pecava, o sacerdote, ao fazer o sacrifício, tampava os pecados daquele ofertante. E até o pecado da nação, uma vez por ano. Então o ofertante trazia a oferta, que era um animal, de acordo com as suas posses.
o sacerdote oferecia o sacrifício, o pecado daquele ofertante era coberto. Uma vez no ano tinha que fazer isso. Por que que não era removido? Porque o sangue daqueles animais que eram trazidos não podiam tirar o pecado de um homem, porque tinha que ser da mesma natureza. Então, tinha que ser um homem oferecido no lugar daquele pecador. Mas a Escritura já diz que não havia nenhum justo sequer, porque Romanos 3:23 diz que quantos pecaram? Todos pecaram. Então havia um homem capaz de oferecer sacrifício por outro homem? Mas quando Jesus chegou e João Batista veio batizá-lo, o que João Batista disse a respeito dele? Eis o Cordeiro de Deus que faz o quê? Tira o pecado do mundo. Não encobre mais o pecado. Esse é o Cordeiro de Deus. É a oferta que Deus está dando para remover o pecado da humanidade. Se você é católico, aí você acredita na salvação universal. Uma vez que Cristo fez isso, não há mais pecado da humanidade. Mas não é isso que a Escritura diz. Se você for para João capítulo 1 e versículo 11, você vai ver que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, o Cordeiro de Deus removeu realmente o pecado do mundo. Mas removeu o pecado para quem? Para aquele que crê que Jesus é o Cordeiro de Deus. Mas para aquele que não crê que Jesus é o Cordeiro de Deus, ele permanece debaixo da ira de Deus, debaixo do pecado. E aí, para essa pessoa, está destinada à perdição eterna, o inferno. Os irmãos estão me entendendo? Agora, qual que é a diferença na nova aliança? Na nova aliança, a diferença é a seguinte: então, alguém nasceu de novo, e ele pecou, ele está coberto com qual sangue? Diga, o sangue de Jesus. Quando Deus olha o pecado daquela pessoa, o meu, o seu, o que ele vê? O sangue de quem? Maravilha, o sangue de Jesus. Por quê? Porque você creu no sacrifício da cruz, e você fez daquele sacrifício, daquele cordeiro, o seu ofertante, o seu substituto. Quem deveria morrer naquela cruz? O pecador, eu, você. Mas quem morreu no nosso lugar? O Cristo, o ungido, o que não tinha pecado. Então foi uma troca, uma substituição. O perfeito morreu no lugar do imperfeito. O pecado do pecador foi pago na cruz do Filho de Deus. Você deu a ele o seu pecado e ele deu a você a vida dele. Por isso hoje nós podemos dizer que somos nova criatura, que as coisas velhas já passaram. E fala comigo, tudo. O que se fez novo? Tudo se fez novo. E a maldição hereditária acabou. Por que acabou? Porque hoje ele removeu o pecado do mundo. Agora, é interessante também você perceber como que ele removeu a maldição hereditária. Vai, por favor, em João capítulo 28, capítulo 19, por favor, e versículo 28. Isso aqui você precisa prestar bastante atenção, porque, uau, foi uma luz de Deus. Quando Jesus estava no Calvário, o Evangelho de João diz, sabendo Jesus, no versículo 28 do capítulo 19, que já todas as coisas estavam o quê? Consumadas, terminadas. Tinha mais alguma coisa para fazer? Fala comigo, está consumado. E vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir, diga comigo, a Escritura. Qual Escritura? A Escritura lá de Jeremias, que diz que os pais comeram a uva verde e os filhos é quem botaram os dentes. Jesus falou, está terminada a obra, mas tem uma coisa aqui que está faltando para cumprir a Escritura. Ele disse, tenho sede. Por que ele falou tenho sede?
Por que ele falou que tenho sede? Porque ainda estava faltando na sua cabeça um ponto. Está faltando na cabeça desses crentes que creem na maldição hereditária, depois de nascer de novo, um ponto. Que ponto? É o ponto do vinagre. E ali estava um vaso cheio de quê? Vinagre. Aí você fica pensando, tadinho de Jesus, por que não deram para ele água, deram vinagre? Querido, está tudo debaixo do controle de Deus. Nada foge ao governo de Deus. O Senhor está governando sobre todas as coisas. Não era para beber água, era para beber vinagre. Por quê? Porque quando deram vinagre para Jesus beber, o vinagre naquela ocasião é feito de vinho, de uva. Lembra do versículo de Jeremias? Comeram o quê? Uva verde. Vinagre. Na boca, aperta a boca. Sabe o que Jesus estava fazendo? Se você crê que então há maldição hereditária para você, eu vou levá-la aqui na cruz também do Calvário. E quando ele recebeu, quando ele tomou o vinagre, olha o que ele disse. E quando tomou o vinagre, disse: está consumado. Agora eu posso ir, porque agora eu levei não só os pecados, mas também levei toda a maldição hereditária para a glória de Jesus. Dá uma salva de palmas bem forte para ele. Oh, esse é o Evangelho. Não tem mais maldição hereditária, você está livre. Você tem expectativas de boas notícias. Por isso, alguns pregadores da lei ficam prendendo os crentes lá no passado. Oportunista, para prender os irmãos numa campanha após a outra campanha. De uma semana, 10 semanas e 7 semanas e etc. Para que pregar a lei se para a liberdade Cristo vos libertou? Se foi para trazer liberdade aos cativos, manter irmãos cativos, é pregação da velha aliança, é pregação da lei, está fora da graça de Deus. Pastor, mas será que eles fazem isso conscientemente? Acredito que não. Porque se fizerem conscientemente são anátemas, ou seja, amaldiçoados. Acredito que fazem por ignorância da lei, porque vivem debaixo da lei, estão usando o capacete de bronze, lembra? Estão se atormentando com condenação e só conseguem atormentar os irmãos semana após semana. E os irmãos, ao invés de saírem das suas casas para ouvirem boas notícias, saem das suas casas para serem condenados. Pastor, condenado como? Você não orou o suficiente essa semana. Se tivesse orado, tinha sido diferente. Está vendo? Não prosperou porque não é fiel. Porque isso é palavra de condenação. Pastor, vamos ignorar tais coisas? Não precisa, já tem um que trabalha para acusar você. Ele chama o acusador dos nossos irmãos. Está lá em Apocalipse, o nome dele é Satanás. O nome dele é Lúcifer. E eu não vou pregar a mensagem de Lúcifer, eu vou pregar a mensagem de Cristo. Eu vou pregar a nova aliança. E a nova aliança diz: dos teus pecados não me lembro mais. Ao tomar o vinagre, ele levou a maldição. Pastor, mas tem uma outra coisa também que tira a nossa fé. Tem uma coisa que tira também a nossa expectativa de boas notícias. É porque eu sei que eu não mereço. É porque, pastor, eu acredito que existe a lei da semeadura e da colheita. E eu estou colhendo no meu casamento o que eu plantei. Eu estou colhendo na minha saúde o que eu plantei. Será que isso, pastor, é verdade? Vamos então para Oséias capítulo 8 e versículo 7. Eles semearam ventos e colherão tempestades. O trigo não produzirá espigas, mas se houver espigas, elas serão devoradas por estrangeiro. Pastor, é o seguinte, a minha vida financeira não rompe porque eu fiz muita besteira. Pastor, eu fiz muita dívida e agora eu estou colhendo tempestade. Será que isso é verdade? A maioria dos irmãos realmente não acredita que existe a maldição hereditária na vida dos crentes. Mas todos acreditam na semeadura e na colheita. Colheita é diferente de consequência. Pastor, você acredita na semeadura e na colheita? Acredito. Acredito porque está na Bíblia.
Mas você precisa, lá em Gálatas capítulo 6, Elaine, em versículo 6, a Escritura também diz: de Deus ninguém zomba. Aquilo que um homem plantar, isso também ceifará ou colherá. Então, é o apóstolo Paulo dizendo isso aos irmãos da Galácia. Portanto, temos no Novo Testamento semeadura e colheita. Mas eu queria que você entendesse uma coisa. Será que alguém que plantou um estilo de vida debaixo das drogas, debaixo dos vícios, agora ele está fadado a morrer debaixo desse vício? Quantos conhecem a história de alguém que foi livre dessa colheita? Eu estou olhando aqui para a filha da dona Tânia, 35 anos fumando, não foi? Ela foi em um encontro com Deus, nunca mais colocou um cigarro na boca. Como é que é o nome disso então? Ela tinha que morrer de efizema pulmonar. Já estava, né? Com efizema pulmonar. Olha para você ver, ativa. Uma senhora que eu vou te falar quem é a garotinha para acompanhar. Por quê? Porque parece que ela não colheu o que ela plantou. Quem está me entendendo? Então parece que na nova aliança algo mudou com relação à colheita. Porque na velha aliança, olha o que acontecia. Davi, vou te dar alguns exemplos, acompanhe comigo os exemplos. Davi, você lembra quando ele cometeu adultério de forma secreta, escondida? Aí o que ele colheu depois? Os filhos fizeram publicamente. Consequência é diferente de colheita. A colheita é muitas vezes maior. Pastor Edson, planta uma semente de milho. O pé de milho, quantas espigas, mais ou menos? 3 espigas, cada espiga uns 600 grãos. Por isso que eu gosto de gente agrícola precisa. Por isso que eu tenho assessores agrícolas, políticos, bíblicos, etc. Então, presta atenção. 3 espigas, 450 grãos. Já faz as contas aí, mais de 1.300 grãos. 1.350 grãos. A colheita é muito maior, sim ou não? Não é geneticamente modificado não, né? Não é transgênico não, isso é natural, lá de São José do Divino, aleluia. Então, olha só, fala comigo, 1 para 1.350. A colheita é muito maior. Então, o que uma irmã que fumou 35 anos deveria colher? Morte súbita quando convertesse. Devia morrer na hora, né? Ou então ela poderia, ao ser diagnosticada com efizema pulmonar, pastor, não precisa orar por mim. Não tem jeito. Eu tenho consciência que eu plantei isso a vida inteira. Então agora é isso que eu vou colher. Percebe o que a lei da semeadura e colheita debaixo da velha aliança pode fazer com a fé de uma pessoa na nova aliança? Pode destruir a fé dela. Isso eu estou falando de saúde, mas você pode aplicar isso em todas as áreas da sua vida. Eu sou uma pessoa desorganizada, então não tem jeito de eu prosperar. Mas eu sou desorganizado porque meu pai era, porque meu avô era. Então, lá na minha família, ninguém é próspero. Então, pastor, não adianta. Percebe como que o diabo usa a mentalidade da lei para destruir a fé? Tem alguém comigo aqui? Diga glória a Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu vim aqui trazer boas notícias. Jesus levou as maldições sobre a cruz, lembra? Sabe o que ele levou também lá? Toda a colheita das maldições ele também levou no Calvário. Como assim, pastor? Então quer dizer que agora eu vou ficar só com a parte boa da colheita? Acertou. Pastor, mas como que é a base bíblica para isso? Desde os dias do Velho Testamento, tinha um bode, que era chamado bode emissário. Quando aquele bode era trazido, o sacerdote impunha as mãos sobre a cabeça dele, e o sacerdote profeticamente transferia toda a maldição, pecados da nação, e mandava aquele bode morrer no deserto.
Aquele bode era o símbolo da maldição. Não era uma ovelha, era um bode. Porque a Escritura diz que as ovelhas estão à minha direita, os bodes à minha esquerda. Então, nada aqui com as filas aqui do prédio da igreja, viu, irmãos? Aleluia. Então, vou ficar assim para você e vou ficar assim também, que aí você fica em paz. Não tem mais maldição. Se não tem mais maldição, também não tem mais colheita das maldições que você praticou. Por quê? Porque agora eu sou uma nova criatura. E o que foi feito com esse bode emissário? Morreu lá no deserto. Cristo levou sobre si as colheitas das maldições. Davi então semeou um adultério secreto, mas o seu filho Absalão possuiu as suas concubinas no telhado da sua casa em Jerusalém. Colheita. Daniel capítulo 6, nós vemos que aqueles sátrapas que levaram e jogaram Daniel na cova dos leões, eles jogaram Daniel lá sozinho, não é verdade? O que eles colheram? Quando eles foram lançados na cova dos leões, foi lançado eles, toda a sua casa e todos os seus bens. Colheram muitas vezes mais. Mas todos esses exemplos que eu estou dando aos irmãos, estão no Novo ou no Velho Testamento? Aonde? No Velho. Pastor, mas Gálatas capítulo 6 está aí, e versículo aqui de número 7. E não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também. Então uma pergunta para você, o texto está falando de quê? Você sabe? O texto está falando de quê? Ele está falando de comportamento? Vamos pegar o versículo 1, Gálatas capítulo 6, versículo 1, por favor, Elaine, coloque aí. Vamos ler para você entender, porque quando nós compreendemos a Escritura, nós devemos compreender todo o contexto da Escritura. Porque se você tirar, o que os pregadores da lei gostam de fazer? Eles pegam um versículo da lei, isolado, e libera sobre a vida dos crentes. E aí, eles oprimem os crentes. Eles destroem a fé da nova aliança, do evangelho. Mas, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, e vós que sois, fala comigo, espiritual, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por si mesmo, para que não seja também tentado. Avance, por favor. Versículo 2, agora de Gálatas capítulo 6. Pode passar, por favor. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei. Então, até aqui, ele está falando de comportamento. Quando você faz isso na vida de um irmão, você está cumprindo a lei de Cristo, que é o amor. Você está levando a carga dele, como Cristo levou a sua. Quantos estão entendendo? Avance, por favor, versículo 3. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. 4. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. 5. Porque cada qual levará a sua própria. Vai levar a maldição dos outros? Vai levar a fardo dos outros? Não. Cada qual leva agora a sua própria carga, porque Cristo já levou todas as maldições. Avance agora no versículo 6. Ele muda agora o assunto. Porque o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus. O assunto aqui é o quê? Bens, dinheiro, patrimônio. O apóstolo Paulo está ensinando aos irmãos da Galácia e às igrejas da Galácia que eles deveriam abençoar financeiramente quem os abençoa com a pregação do evangelho. Então ele diz, versículo 7, o versículo do Novo Testamento mais famoso para semeador e colheita, que se você pega esse versículo fora do contexto do livro e do capítulo, você acha que ele está falando de comportamento, mas não está. Ele está falando de bens, ele está falando de finanças, está falando de dinheiro. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem, fala comigo, semear,
isso também ceifará. Um agricultor espera colher o que não plantou? Não. Se ele esperar, ele está zombando de Deus. Ele está dizendo assim: Senhor, tem aqui esse campo, eu não vou plantar nada, mas também eu espero colher muito. Deus falou: eu já fiz essa regra há milhões de anos atrás, e se você não acredita na regra que eu fiz, você está zombando de mim. É mais ou menos assim: o Senhor fez a regra da gravidade. Qual que é a regra da gravidade? É essa aqui que você está vendo, ó. Então, se você não acredita na regra que ele fez e pela fé vai pular do prédio, você está zombando de Deus. Por quê? Você está dizendo: eu não creio no padrão que Deus colocou. Quantos estão entendendo? Se você chega para trabalhar na sua empresa, lá tem um padrão, não tem? Deve ter um horário de trabalho, deve ter uma vestimenta. Você tomou conhecimento do padrão antes, por exemplo, da lei da gravidade, não é? Da palavra de Deus. Você tomou conhecimento anterior e você desrespeitou aquela lei, não acreditou nela. Você vai plantar o erro e vai colher a consequência do erro. Quantos estão me entendendo? Então a colheita é diferente da consequência. Não espere colher bens se você não plantar os seus bens. Pastor, você está sugerindo que eu dê tudo para a igreja? Não, eu estou sugerindo que você use conforme a vontade de Deus. Esses dias aí tivemos um problema com os combustíveis, e Deus talvez deu a você a graça de ter um veículo. Aqueles dias era uma grande oportunidade para usar os nossos bens em favor do reino de Deus, em favor dos nossos irmãos. Então, se naquela ocasião você aproveitou a oportunidade e semeou seu veículo, semeou o seu tempo, semeou a sua gasolina, agora mesmo, nesse momento, você está semeando o seu tempo. Porque time is money, lembra? Tempo é dinheiro. Se você dividir o seu salário por dias trabalhados, por horas trabalhadas, você vai ter o valor do seu salário por hora, né? No Brasil paga-se por dia, mas em outros lugares, como na América, paga-se por hora. É tempo semeado. Quando você vai a uma célula, quando você abre a sua casa para receber uma célula, é tempo semeado. Versículo 6, por favor, volte aqui, no Gálatas 6,6. O que está falando aqui o assunto? Comportamento ou bens? Então, vem cá para nós fecharmos. Qual que é a lei da semeadura e colheita no Novo Testamento? A colheita das maldições, você vai colher? Por quê? Porque Cristo levou no madeiro toda a maldição. Então o que você vai colher agora? Só o que você plantar. E quem nasce de novo, planta bênção ou maldição? Bênção. Quem nasce de novo, quer plantar o certo ou o errado? Pastor, mas e se eu plantar o errado? Essa é a graça poderosa de Deus. O Espírito Santo vai dar a você revelação e você vai se arrepender dessa semeadura. Você vai se arrepender desse comportamento. Quando você, pastor, eu não estou entendendo. Então você vai entender agora. Quando você quer plantar um comportamento, e ele é um comportamento fora da direção do Espírito, por um acaso, o Espírito Santo alerta você? Sim ou não? Eu tenho certeza que sim. Por um acaso a sua consciência acende uma luzinha? Então, qual é a vontade de Deus? É que você não faça nenhuma semeadura na carne. Quantos estão me entendendo? Mas diz o Evangelho de João: se pecarmos, fala comigo, se pecarmos, se fizermos alguma semeadura ruim, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Você entendeu por que tem a ceia do Senhor?
porque ela é uma renovação da aliança que foi feita no Calvário. O que foi feito no Calvário é que ele levou toda a maldição e deixou para você só a colheita das boas notícias. Quem crê nisso, diga amém. E vamos ficar de pé para nós celebrarmos o Senhor, aleluia. Oh, irmãos, eu não sei se você entendeu a mensagem do Evangelho, mas a mensagem do Evangelho é poderosa. Ela destrói toda a incredulidade no seu coração. E ela te mostra que se por um acaso alguém vem oprimir você, ou julgar você pelas más notícias, ou pelo seu comportamento, você imediatamente se volta para o Calvário, se volta para o Evangelho, e fala: Senhor, eu quero lembrar o meu coração da tua palavra. Lembra o que Pedro falou para Jesus, lá em João capítulo 6, versículo 66, ele falou: mestre, para quem iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Eu queria que nessa hora, você lançasse fora toda maldição que porventura, você pensou que tinha, ou você acreditou nela lá na sua família, no seu ministério, na sua vida financeira, no seu casamento. Eu queria te dar a oportunidade para, no mundo espiritual, declarar que isso não existe mais, que você é sim uma nova criatura, e que as coisas velhas já passaram, e você vai colher só as boas novas do Evangelho. Vamos ministrar ao Senhor, enquanto eu vou te dar a oportunidade para orar. Não fique calado, ministra ao Senhor, fala com Ele agora. E maldição. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Mais que a neve. Mais que a neve. Você está perdoado. Você está restaurado. Se este sangue lavar, já foi lavado. mais alto que a
Levante as suas mãos e diga assim: Senhor Jesus, eu creio que toda maldição já foi quebrada na cruz do Calvário, e o Senhor Jesus plantou a sua bênção para que hoje eu colhesse boas notícias, boas notícias, e é isso que eu estou esperando, boas novas. Aleluia, 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 oh, aleluia. Ah, eu sou livre. Meu irmão, quero declarar sobre a sua vida que você está cheio de expectativas de coisas boas. E se porventura você encontrar com outro irmão, avisa isso para ele. Boas coisas acontecem com aqueles que estão em Cristo Jesus. Pastor, mas isso que aconteceu é ruim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que você ama a Deus porque você está em Cristo Jesus. Amém? O Senhor te favoreça e te dê um domingo cheio do Espírito Santo. Logo mais às 18h30 temos aqui o culto da Videira Sul. Eu espero por você. Pastores, obreiros e suas famílias sejam abençoados em nome de Jesus.